Olá pessoal, eu sou o Guilherme Lobo, médico da equipe da Medicina Fetal do Grupo Flebi e professor do Departamento de Obstetrícia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Hoje nós vamos falar de um tema empolgante e relativamente novo, que vem a ser o papel dos fatores angiogênicos na predição da pré-eclâmpsia. Falando em pré-eclâmpsia, é preciso lembrar que nos dias de hoje a proteinúria deixou de ser obrigatória para o diagnóstico da doença. Assim, pré-eclâmpsia é hipertensão de início na segunda metade da gestação, associado à presença de uma ou mais das seguintes condições: proteinúria, disfunção de órgãos materno ou disfunção útero-placentária. É importante distinguir praticamente duas doenças dentro da pré-eclâmpsia. De um lado, a pré-eclâmpsia precoce, que tem origem na placenta e que frequentemente se associa à restrição de crescimento intrauterino. Nesta doença, na pré-eclâmpsia precoce, via de regra, a invasão trofoblástica é deficiente. Já na pré-eclâmpsia tardia, que tem origem no compartimento materno, os fetos, em geral, têm um crescimento adequado e a invasão trofoblástica costuma ser normal, adequada. Ainda na fisiopatologia, muito tem se falado nos últimos anos do desequilíbrio entre os fatores reguladores da angiogênese. Então, nós teríamos, de um lado, o PLGF, fator de crescimento placentário, um importante fator angiogênico, e de outro lado o SFLT1, também chamado de soluble FLT1, um importante fator antiangiogênico. Vamos ver o que acontece com o PLGF ao longo da gestação. Observem esta linha azul e vejam que o PLGF sobe nos 2 primeiros trimestres da gestação e cai no 3º trimestre. Nas pacientes que terão pré-eclâmpsia, representadas por esta linha vermelha, o PLGF também sobe nos primeiros 2 trimestres, porém a elevação é menos pronunciada em relação ao grupo controle, representado pela linha azul. Já em relação ao soluble FLT, vejam que o mesmo se mantém mais ou menos constante nos 2 primeiros trimestres e se eleva no 3º trimestre. Nas pacientes que terão pré-eclâmpsia, já a partir de 18 semanas ocorre uma elevação mais importante do soluble FLT. Assim, percebemos que nos 2 primeiros trimestres da gestação, o balanço angiogênico é pró-angiogênico, no sentido de favorecer o crescimento placentário e a formação de novos vasos. E no 3º trimestre da gestação, o balanço se torna antiangiogênico, com predomínio, então, do soluble FLT em relação ao PLGF. E no início da gestação, um predomínio do PLGF em relação ao soluble FLT. Uma vez que esta relação ela já se altera antes mesmo do desenvolvimento da doença, será que é possível utilizá-la na predição da pré-eclâmpsia? E quero apresentar para vocês um importante trabalho publicado no New England, conhecido por Prognosis, em que pacientes com suspeita de pré-eclâmpsia foram incluídas. O que seria suspeita de pré-eclâmpsia? A ocorrência isolada de hipertensão arterial, o agravamento de hipertensão pré-existente, o aparecimento de proteinúria, o agravamento da proteinúria, sintomas como dor epigástrica, edema, cefaleia relacionados à doença e até mesmo alterações ultrassonográficas relacionadas com pré-eclâmpsia e com insuficiência placentária. Estas pacientes são vistas, em geral, no ambiente de pronto-socorro. Agora, as pacientes que tinham critérios para a doença, hipertensão, com proteinúria, elas foram excluídas do estudo. Quer dizer, existia uma suspeita, mas a doença não havia sido confirmada. O objetivo do estudo: demonstrar que a dosagem baixa do soluble FLT PLGF
é capaz de predizer a ausência de pré-eclâmpsia na próxima semana, nos próximos 7 dias. E eles chamaram isso de rule out, descartar. E demonstrar que a dosagem elevada do soluble fleet PLGF é capaz de predizer o diagnóstico de pré-eclâmpsia nas próximas 4 semanas. Bom, vamos ver então os resultados. Neste estudo, que incluiu mais de 1.000 mulheres, foi utilizado um ponto de corte de 38 da relação soluble fleet PLGF. Observem que a sensibilidade foi de 85%, o que significa dizer que 85% das pacientes que desenvolveram pré-eclâmpsia nos próximos 7 dias tinham uma relação alterada, isto é, maior do que 38. Mas a informação talvez mais significativa desse estudo seja o valor preditivo negativo de 99%. O que significa dizer que 99% das mulheres que tiveram uma relação menor do que 38, de fato, não desenvolveram pré-eclâmpsia na semana seguinte. Em relação ao segundo objetivo do trabalho, que seria o rule-in, observaram que um valor preditivo positivo de 38%. Isto é, 38% daquelas que tiveram uma relação maior do que 38 desenvolveram a doença nas próximas 4 semanas. Mas, como eu disse, a grande mensagem deste estudo, do estudo Prognosis, vem a ser o seu elevado valor preditivo negativo, de 99%, o que num ambiente de pronto-socorro nos deixaria mais tranquilo no sentido de não internar esta paciente e reavaliá-la após 7 dias a nível ambulatorial. Muito bom. Este mesmo grupo do estudo Prognosis fez um novo estudo utilizando o material do estudo original, buscando calcular o valor preditivo negativo do teste nas próximas 4 semanas. Nós vimos que nos próximos 7 dias a chance da mulher ter pré-eclâmpsia tendo uma relação menor do que 38 é muito baixa. Mas e após 2, 3, 4 semanas? O valor preditivo negativo continua bastante elevado. Vejam, 97,9% em 2 semanas, 95,7% em 3 semanas e 94% em 4 semanas. Como achado adicional desse estudo, os autores observaram que as mulheres que vieram a desenvolver pré-eclâmpsia ao longo destas 4 semanas tiveram uma elevação da relação mais significativa do que aquelas que não desenvolveram a doença. Isto porque, neste estudo, a relação foi novamente dosada 2 semanas e 3 semanas após a visita basal. Bom, diante dos achados expressivos desse estudo, algumas sociedades, como por exemplo o NICE, responsável pela saúde pública do Reino Unido, passou a recomendar a partir de 2016 que se use a relação soluble fleet PLGF para afastar a doença em pacientes com suspeita de pré-eclâmpsia. E isto, a recomendação deles, vale de 20 a 34 semanas e 6 dias. No entanto, eles recomendam que quando a relação se encontra alterada, ela não é suficiente para que se faça o diagnóstico da doença. Uma outra recomendação de peso, guidelines da ESC, também passou a recomendar em 2018 que o soluble fleet PLGF, que a relação seja utilizada para afastar a doença também num cenário de suspeita e que isto tenha validade, claro, por 1 semana, como nós já vimos. Embora o foco maior da nossa apresentação seja a predição, gostaria de falar um pouquinho para vocês também do diagnóstico, do uso da relação no diagnóstico da patologia. Neste gráfico, observem que o grupo controle está representado por esses quadradinhos cinza e
as pacientes com pré-eclâmpsia pelos triângulos vermelhos. Observem que, utilizando uma relação, um cutoff de 85, a maior parte das pacientes com pré-eclâmpsia tinham uma relação elevada e a maior parte das pacientes do grupo controle tinham uma relação inferior a 85. Após 34 semanas, o valor discriminatório do teste é um pouco menor. Observem que aqui temos já algumas pacientes de pré-eclâmpsia com uma relação baixa e também um número também de pacientes do grupo controle com uma relação alterada maior do que 85. Então, no ano seguinte, este mesmo autor publicou um novo trabalho em que ele passa a recomendar que o cutoff a ser utilizado para o diagnóstico da doença após 34 semanas seja 110 e não mais 85. Então, de uma maneira bastante objetiva, como interpretar este teste? Se nós temos, numa paciente com suspeita de pré-eclâmpsia, um teste menor do que 38, em qualquer idade gestacional, isto é, entre 20 e 37 semanas, a chance dela desenvolver pré-eclâmpsia na semana seguinte é muito baixa. Se este teste encontra-se entre 38 e 85, abaixo de 34 semanas, ou entre 38 e 110 após 34 semanas, esta é uma paciente de risco e, neste caso, seria importante reavaliá-la e repetir o teste dentro de 1 a 2 semanas. Se a paciente tem um teste maior do que 110 acima de 34 semanas ou maior que 85 abaixo de 34 semanas, existe uma chance considerável desta paciente ter já uma pré-eclâmpsia instalada. Bom, aqui nós temos então uma sugestão de uso da relação em nosso meio. Isto foi construído utilizando a opinião de uma série de especialistas, dentre os quais eu me incluo. Então, nas pacientes com suspeita da doença, isto é, um ganho de peso elevado, uma piora da proteinúria, um edema importante ou uma elevação isolada da hipertensão, devemos dosar a relação soluble-fit-PLGF. Se a relação for menor do que 38, pré-eclâmpsia é improvável dentro de 1 semana e nós podemos reavaliar esta paciente em 7 dias. Se não houver mais suspeita da doença, rotina habitual, e se houver novamente a suspeita da doença, devemos repetir o teste. Se o teste, o resultado é um valor intermediário, isto é, entre 38 e 85 ou entre 38 e 110 após 34 semanas, existe um risco de pré-eclâmpsia e agora sim devemos lançar mão de outros exames laboratoriais. Se os exames vierem normais, essa paciente ainda é uma paciente de risco e se indica repetir o teste em 1 a 2 semanas. Se os exames vierem alterados, puxa, isto realmente é uma pré-eclâmpsia e nós devemos internar esta paciente. E se já na primeira visita a paciente tem o teste alterado, maior que 85 ou 110, existe uma chance enorme desta paciente ter a doença e aqui vale a pena considerar a internação e fazer novos exames. Já na paciente sintomática ou com pré-eclâmpsia manifesta, evidentemente devemos internar e no caso de sintomas devemos inclusive sulfatar a paciente. Muito bem, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem da importância deste novo teste e estou à disposição para novos esclarecimentos e para dúvidas. Muito obrigado.